Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Graças a Deus estamos tendo mais uma oportunidade de estarmos aqui ouvindo a palavra de Deus. Eu estou muito feliz pela minha vida, pela tua vida que está me ouvindo. E vamos aprender o que Deus vai falar conosco através de Atos de número 3. Olha o que a palavra diz. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: "Olhe para nós." O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: "Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande." Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos daquele homem ficaram firmes. E deu um salto e pôs de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo e andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele, o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muitos admirados com o que lhes tinha acontecido. Apegando-se ao mendigo, Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: "Israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito a este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados glorificou o teu filho, Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhe fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos e nós somos testemunhas disso. Pela fé do nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam perdoados, cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Pois disse Moisés: "O Senhor Deus lhes levantará dentre os seus irmãos um profeta como eu. Ouçam-no em tudo o que ele lhes disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do seu povo." De fato, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, falaram e predisserem estes dias. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com os seus antepassados. Ele disse a Abraão: "Por meio da sua descendência, Abraão, todos os povos da terra serão abençoados." Tendo Deus ressuscitado teu servo, enviou-o primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Amém? Glórias a Deus por isso. Meus amados, vamos aqui na narrativa dar primeiramente ênfase a este milagre, que aqui tem algo muito profundo, que eu e você seremos extremamente abençoados por esse discernimento. Pedro e João estavam subindo ao templo às 3 horas da tarde para fazer as suas orações. Era de costume, eles tinham isso sagrado, um tempo para Deus, e eles estavam ali entrando no templo para adorar ao Senhor. E a hora que eles estavam chegando ali sobre aquela porta chamada Formosa, ela chamava Formosa porque ela era gigante, era muito linda, uma porta muito grande, até então, só para vocês terem entendimento, quando as pessoas estavam chegando próximo do templo, a primeira coisa que eles avistavam do templo era essa porta, tão grande que ela era. E ali tinha um aleijado.
Era um homem que era aleijado de nascença, nunca conseguiu andar sozinho. Ele sempre era colocado ali por ajuda de pessoas, onde ele basicamente tirava o seu sustento através de esmolas. E quando Pedro e João estavam subindo para o pátio do templo, ele ali pediu esmolas a Pedro e João. Olha o segredo, meus amados, algo que eu quero que vocês prestem bem atenção. Quando Pedro e João estavam subindo e olharam para este homem, ao ele pedir esmolas, Pedro disse o seguinte: olhe para nós. Olhe para nós. Meus amados, muitas das vezes o Senhor está pedindo para que nós possamos olhar para Ele. Olhe para o Senhor. Um olhar, meus amados, diz muitas coisas. Quando nós iremos conversar, travar uma conversa com uma pessoa, quando nós iremos falar algo de muito importante, nós olhamos nos olhos. E ali naquele momento, Pedro queria trazer a atenção daquele homem, não para a pessoa dele, mas para o que estava nele. Olhe para nós. O homem olhou com atenção para eles. Ali ele esperava que ganhasse alguma esmola. Mas Pedro disse: eu não tenho prata e eu não tenho ouro. Mas o que eu tenho é a presença do Espírito Santo de Deus. O que eu tenho é a palavra do Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus Cristo, levante e ande. Ali, meus amados, naquele exato momento, através deste ato profético, crendo, tendo a certeza, sem dúvida no coração, Pedro sabia o que estava nele, o poder do Deus Todo-Poderoso, a palavra de Jesus, o que ele foi ensinado por Jesus. O que está em mim, eu não tenho um dinheiro para te dar, mas o que está em mim pode te curar, pode te levantar desta cama, pode te trazer o milagre da cura dessa enfermidade que você acha que é para a morte, mas para Deus é para a vida, para que o nome dele seja glorificado. Em nome de Jesus, seja curado. Em nome de Jesus, isso que você está pedindo a Deus, assim Deus te conceda. Isso é o poder profético através do nome de Jesus. É um nome que é sobre todos os nomes. Quando você começa a ter a profundidade, a dimensão do que significa o nome de Jesus, é você compreender, quando ele estava subindo ao Pai, ele dizer que nós faríamos tais coisas, como ele fez, e mais, coisas maiores faremos em seu nome, em nome de Jesus Cristo. É o nome que é todo sobre todos os nomes. É um nome que tem poder para ressuscitar, para curar, para transformar, fazer um milagre na vida de uma pessoa. Graças a Deus, meus amados, eu já pude, ter uma bagagem grande já com Deus a respeito disso, para mim dizendo, de entender e compreender o poder de Deus, o poder do nome de Jesus Cristo, o que é capaz de acontecer a você profetizar o nome de Jesus Cristo. E eu posso dizer isso daí para vocês sem sombra de dúvida, porque eu posso falar somente o que eu vivi, que eu já vi cura, coisas milagrosas, eu já vi conserto de coisas materiais, eu já vi portas de emprego imediatamente sendo abertas, cura de câncer, já cura de extrema coisas, que é impossível, que é além do entendimento humano. Este é o poder do nome de Jesus Cristo, o poder que Pedro anunciou para aquele homem. Quantos anos aquele homem ficou ali pedindo esmola, não tendo expectativa de vida nenhuma. E quando chegou 2 homens cheios do Espírito Santo de Deus, levando um milagre dentro de si, a palavra de Deus. E olha que, a hora que aquele homem olhou, ele falou assim: olhem para nós. Ele olhou atentamente, esperando algo material, algo tangível. E o que aqueles homens tinham para oferecer não era dinheiro, não era tangível, mas era um milagre necessário para a vida daquele homem. E imediatamente, através do poder de Jesus Cristo, aquele homem foi restabelecido, foi restaurado dos tornozelos aos pés, e ele imediatamente se levantou e continuou
pulando e gritando de alegria, agradecendo a Deus. Amém? E naquele momento, meus amados, ali Pedro e João, quando avistou a população, o povo se achegando até eles, admirados, maravilhados com o que aconteceu, pois acredito que anos e anos e anos aquelas pessoas já conheciam aquele homem, sabia quem era, sabia que realmente ele era coxo, ele não andava, e naquele momento eles avistaram que foi um milagre divino que aconteceu na vida daquele homem. E Pedro disse claramente: israelitas, por que vocês estão surpreendidos com isso? Vocês avistaram o mestre Jesus, o Filho de Deus, fazendo todas estas mesmas coisas, através da palavra de Deus, curando, transformando, libertando, restaurando. E o que vocês fizeram? Vocês mataram ele. Porque o que nós fizemos a este homem não é o nosso poder, não é pela nossa própria força, não. É o que está em nós. É o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. O Deus dos nossos antepassados, que glorificou a Jesus Cristo para morrer por nós. E ali vocês entregaram ele para ser morto, mesmo Pilatos negando matar ele. Embora vocês decidiram soltar um assassino. Vocês libertaram um assassino e mataram um justo. O autor da vida, vocês mataram o autor da vida. Mas, tem um porém, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunha disso. Pela fé do nome de Jesus Cristo. O nome que curou este homem que vocês estão vendo e vocês conheciam. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram, que vocês mataram a Jesus por causa da ignorância de vocês, bem como todos os seus líderes ignorantes na fé. Mas agora se cumpriu o que tinha dito, o que tinha predito todos os profetas do passado, dizendo que o Cristo haveria de sofrer, padecer, morrer com morte de cruz, uma morte terrível, vergonhosa, mas o Cristo, a Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele ressuscitou e hoje ele está à destra do Pai, intercedendo por mim e por você, e concedendo através do Espírito Santo de Deus, que é uma pessoa munido de sentimentos e do poder de Deus para trazer para mim e para você, que eu e você venhamos nos arrepender dos maus caminhos, que venha trazer a justiça, o juízo, para que eu e você sejamos libertos de todas as coisas que nos afastam dos caminhos do Senhor, para que tenhamos uma vida digna, uma vida reta, que nós possamos alcançar a maior das promessas, o que está em João, a vida eterna. Amém? Então, meus amados, hoje, se você está me ouvindo, isso que eu estou lendo para vocês, a palavra de Deus, pode ser que vocês eram ignorantes em entender a palavra de Deus, mas a palavra de Deus tira a ignorância, traz a verdade, para que nós não venhamos entrar em maus caminhos. Amém? Então ele está dizendo aqui claramente: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam anulados, cancelados, perdoados. Para isso é necessário, meus amados, que arrependam-se. Arrependam-se, o que significa arrepender? Não é remorso. Existe, um abismo de diferença em remorso e arrependimento. Remorso é você continuar fazendo algo que é errado. Você fala assim: meu Deus, eu fiz de novo. Isso é um remorso. Você vai voltar a fazer. Eu sei que eu não posso, ser alcoólatra, continuar, usando cigarro, continuar estragando minha saúde, continuar no adultério. São tantas coisas, meus amados. Tantas coisas. E aqui está dizendo para arrepender-se. Arrepender é você rasgar o teu coração, compreender que o que você está fazendo na tua vida, o que você sabe que é de errado, você precisa parar, anular, acabar, extinguir. Acabou, não vou fazer mais. Arrependa-se, volte-se para Deus, peça perdão do que você está fazendo,
com certeza Deus vai te perdoar. Então, aí sim verá tempos de descanso da parte do Senhor através de Jesus Cristo. Então, meus amados, aqui ele está dizendo também que é necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio de seus santos profetas. Meus amados, Jesus está voltando. Da mesma forma que ele subiu, ele voltará. A primeira vinda de Jesus, ele veio como cordeiro para ser sacrificado, para trazer para mim e para você a salvação. Ele venceu a minha morte, ele venceu a tua morte. E todos aqueles que confessarem a Jesus como seu Senhor e seu Salvador e andar pelos caminhos de Jesus, esse será salvo, tu e tua casa. Mas aqueles que negarem, aqueles que agirem de ignorância, aqueles que agirem de incredulidade, mesmo tendo a oportunidade de ouvir essa palavra e ser incrédulo, esse será eliminado do meio do seu povo. Não é eu que estou dizendo, a palavra de Deus está dizendo. Quem não ouvir esse profeta, que é Jesus Cristo, que veio ao mundo, pregou as boas novas, a aliança eterna, que ele veio, por um homem entrou o pecado e por um homem saiu o pecado. Por Jesus saiu o pecado, ele trouxe a vida, a esperança, o caminho que nos leva à salvação. Pois ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém tem condições de falar, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Somente Jesus. Então você está ouvindo, você está tendo a oportunidade de ouvir. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, aquele que não aceitar as palavras de Jesus, aqueles que não servir fielmente a Jesus, não for liberto de todas as suas mazelas, de todos os seus pecados, aquele que não permitir ser limpo, restaurado as tuas vestes, aquele que não pedir perdão, aquele que não tirar de ti os maus caminhos e servir aos caminhos do Senhor, que são caminhos retos, de santidade, esses serão eliminados no meio do seu povo, povo de Deus. Amém? Então, meus amados, aqui ele está dizendo, de fato, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram esses dias, o que nós estamos vivendo hoje também. E nós somos herdeiros também, dos profetas e da aliança que Deus fez com os seus antepassados. A aliança que ele fez com Abraão, por meio de sua descendência, Abraão, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado a Jesus, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Então, meus amados, é necessário que nós venhamos ter uma real conversão. Real conversão é entendermos que nós temos que viver primeiramente para Deus. Para Deus. Viver primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, sermos justos. Justificados pela palavra de Deus. A única forma de eu e você sermos justificados é pela palavra de Deus. Porque eu não mereço, você não merece. Nós não merecemos, mas através dessa aliança de Jesus Cristo, Ele nos enxerta nessa videira verdadeira e nos traz a salvação. Então abra o teu coração, abra o teu entendimento, entenda o que a palavra de Deus está dizendo, para que você venha ter uma real conversão, uma real transformação. A transformação que vem de dentro para fora. Não é o que as pessoas te enxergam, é porque as pessoas observam você sendo realmente transformado e realmente elas venham se converter também através da sua conversão. Então, meus amados, esse é o poder da conversão. Aquilo que você era, não é mais. Aquilo que você fazia, não faz mais. Aquilo que era errado perante Deus, hoje você não pratica mais e hoje você pratica a justiça de Deus. O que é praticar a justiça de Deus? É se livrar dos maus caminhos, é você ter a convicção de que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. E é o que eu sempre digo para vocês, o que ter de entendimento, o que é servir a Deus, Jesus faria, é simples. Tudo que você faz na tua vida, qualquer decisão, qualquer ato, qualquer costume, qualquer coisa na sua vida, Jesus faria. Como Jesus faria, como Jesus sairia numa situação dessa. Entenda, porque Jesus é o foco, Jesus é o sumo sacerdote, é o supremo, é aquilo que é de santidade, é olhar para Jesus e perguntar para nós mesmos o que Jesus faria, e eu farei também. Amém? Este é o caminho que te leva à salvação. Então, meus amados, olhem, fite os olhos no Senhor, como aquele homem
olharam, fitaram para João e Pedro. E não olharam para o estereótipo, olharam para o físico, não. Eles queriam que ele olhasse para o que estava neles. O Espírito Santo de Deus, o Todo-Poderoso, que tem o poder de curar, ressuscitar, perdoar os pecados, libertar o homem, transformar uma casa, transformar uma nação, abençoar. Você entende? Uma nação, meus amados. Este é o poder de Deus que está em mim e que está em ti. Então dê valor a tudo isso. Pratique a justiça de Deus. Busque a presença de Deus. Hoje, mais do que nunca, busque a presença de Deus em primeiro lugar na tua vida, para que tu e tua casa seja salva. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine com essa palavra. Não guarde só para você, compartilhe entre teus amigos, os teus irmãos, os teus familiares, a todos. Muita gente precisa ouvir isso, meus amados. Muita gente precisa ouvir uma palavra verdadeira, que nem diz lá em Jeremias, 23, você pode dar uma lida, que fala exatamente sobre isso, sobre profetas. Hoje, meus amados, nos dias de hoje, só dar um parênteses aqui, sei que já está um pouco longo o áudio, um parênteses, hoje o engano está muito grande mesmo. Tem muitos homens e mulheres que estão dizendo a parte de Deus, mas Deus não falou nada. Tenha muita cautela com isso, porque a palavra de Deus, meus amados, não engana. A palavra de Deus, tudo que o Senhor já predizeu através dos profetas, tudo que foi dito há milhares de anos atrás está se cumprindo. Nada é novo. O Senhor alerta sim, mas tome cuidado com o que você fica ouvindo. De que profetadas você está ouvindo, da onde é a fonte. Tome cuidado, porque lá em Jeremias, leia Jeremias 23, você vai ter um entendimento do que eu estou dizendo para você, o que Deus fala a respeito disso, de profetas que estão dizendo a parte de Deus e Deus não falou nada, homens que estão proferindo palavras que Deus não disse nada. Assim diz o Senhor, Deus vai fazer isso, olha, daqui a alguns dias vai fazer isso, dia 30, não sei o que lá. Tome cuidado, meus amados, tomem cuidado, porque a palavra de Deus diz tudo o que vai acontecer. Se você ler, você vai ter entendimento de tudo que está acontecendo, entende? Deus avisa, alerta sim, alerta algumas coisas sim, mas tudo não é novidade, está tudo escrito aqui. Então, meus amados, aquele que é conhecedor da palavra de Deus, ele não cai em engano. Por isso que Jesus diz, sabe, a palavra de Deus diz algo muito profundo. O povo perece por falta do quê? De conhecimento da palavra de Deus. Aquele que não lê a palavra de Deus é fácil de ser enganado. Aquele que não lê as escrituras, não tem, sabe, esse respaldo bíblico, que não lê, essa pessoa simplesmente será enganada, porque vai existir sim muitos falsos profetas, até pessoas, usados pelo inimigo fazendo de coisas milagrosas, curando, fazendo isso, milagres, aparições, vai ter sim. Jesus mesmo avisou que se aquele que não guardar a palavra no coração, até esse, escolhido, pode ser enganado pelos falsos profetas, tá bom? Então, guarda a tua casa, guarda o teu coração, vigia o que você ouve, não estou falando para você duvidar, porque a palavra de Deus fala que não devemos duvidar, mas devemos colocar, sabe, em prova, colocar aqui através da palavra de Deus que cumpra o que é de Deus, o que não é de Deus, deixe passar, tá bom? Que Deus te abençoe, um abraço no teu coração, uma semana abençoada para todos vocês que estão ouvindo, que Deus te ilumine em tudo que você for fazer, que Deus te dê a direção sobre todas as coisas. Fique com Deus.